Capítulo 11. O amor, a maior força no mundo. Desaparece o tumor no pescoço de Mary Schmidt. Vocês acreditariam que, há uns poucos dias, essa mulher estava com o volume de seu pescoço tão grande que ameaçava sufocá-la? Perguntei à congregação. Em pé, ao meu lado, estava Mary Schmidt, que sofrera mais de 35 anos com um enorme tumor tão grande que se projetava para além do nível do seu queixo e a deixava com uma aparência extremamente grotesca. Foi pouco tempo depois da morte do marido que Mary Schmidt foi ao primeiro culto. Sem dúvida, ela precisava com urgência da cura do seu corpo, mas havia outra necessidade ainda muito maior: a cura do espírito atribulado e do coração despedaçado. Parte alguma do seu corpo se livrara dos efeitos de seu pescoço disforme, e muito menos seus nervos, que há muito tempo estavam em péssimas condições, causada pela enfermidade. O marido foi vítima de morte acidental, e esse choque emocional extra provou ser demais para ela. Fisicamente doente, deprimida, nervosa, ficava quase fora de si, achava que não aguentaria a vida solitária, doentia e destituída de propósito que agora estava diante dela. Em um momento, ela chegou a pensar que havia somente uma única saída para um futuro que parecia intolerável: o suicídio. Mesmo assim, lutou contra esse impulso para retomar sua vida. Criada na igreja, sabia que por fim a vida era um pecado grande e talvez imperdoável. Apesar disso, o medo que a dominava, o pavor que sentia diante da vida e de tudo que esta lhe oferecia, parecia ser maior do que podia suportar. Uma vez após outra lhe passava a ideia de que somente a morte poderia lhe dar a libertação. Tinha pavor de tudo. À noite, sentia tanto medo que, ao entardecer, uma amiga ou vizinha sentava-se com ela durante horas seguidas, procurando acalmá-la. Certa noite, em novembro, enquanto ela andava de um lado para o outro, aflita e sem esperança, lembrou-se das palavras de uma vizinha. Que tal você frequentar os cultos no Salão Carnegie? Sei que você receberá ajuda ali. Fui curada de pólio, mas, mais do que isso, encontrei o Senhor. Quando Mary ouviu pela primeira vez essas palavras, elas não tiveram o menor impacto sobre ela. Frequentava a igreja a qual pertencia. Para que ia a um culto religioso lá no lado norte? Mas agora começava a ter dúvida. Precisava encontrar ajuda em algum lugar. Precisava obter socorro, algo em que pudesse se agarrar, senão, conforme sabia, simplesmente não poderia continuar. Na manhã seguinte, ela já estava num bonde a caminho do Salão Carnegie. Quando desceu do bonde, em frente ao auditório, ficou espantada e um pouco perplexa diante da enorme multidão que estava ali esperando que abrissem as portas. E conforme ela diz, achava que nunca chegaria ao topo da escadaria. Sentia-me como se subisse em uma grande montanha. Minhas pernas doíam e eu tinha muita dificuldade para respirar. O estado do meu coração era delicado e quando cheguei ao último degrau, o coração batia fortemente e fiquei tão sem fôlego que pensei que teria um colapso antes de passar pelas portas que acabavam de ser abertas.
Ela estava perplexa e desgostosa com o que viu. Acostumada ao culto tradicional, nunca ouvira falar no poder de Deus e muito menos ouvira operar. E ao olhar cada pessoa tocada por esse poder, seus olhos arregalaram-se, espantados, sem saber como interpretar tudo isso. Ocorreu depois algo estranho. Enquanto observava tudo de onde estava, em pé nos fundos do salão, sentiu alguma coisa passar por ela, desde o alto da cabeça até a sola dos pés. Parecia uma espécie de calafrio. Já não aguento mais esse lugar, pensou, e tenho problemas suficientes para pegar gripe aqui. Ela olhou para ver se estava ao lado de uma janela que talvez estivesse aberta, mas não havia nenhuma por perto. A porta ao lado da qual estava parecia bem fechada, mas ela se afastou dali, imaginando que talvez uma corrente de ar proveniente dela estivesse causando aquele calafrio. Mesmo assim, os tremores continuaram, sintomas difíceis de descrever. Nunca sentira nada assim. Conforme ela disse, está claro que o poder de Deus estava tocando em mim, mas naquela ocasião eu era tão ignorante das coisas espirituais que não tinha no momento a menor ideia de que se tratava. Então ela ouviu pela primeira vez um sermão a respeito da salvação. Nunca ouvira algo semelhante, diz Mary, embora frequentasse a igreja já com regularidade. Quando a senhorita Akuma falou em nascer de novo, tampouco conseguia entender. Calculei que eu estava com certeza no lugar errado, mas, já que estava ali, resolvi ficar até o final. E então, continuou Mary, a senhorita Akuma disse que nos ajoelhássemos e nos arrependêssemos. Eu não sabia como deveria orar e nem sabia o que dizer, mas pensei, pelo menos poderei chorar sem ninguém ver. Mary ajoelhou-se e as palavras lhe vieram singelas, breves e do fundo do coração. Ó Jesus, perdoa-me. Foi essa a sua oração. E quando se levantou, já experimentara o primeiro milagre pela misericórdia de Deus, porque nesse instante ela percebeu que perdera para sempre todo o medo. Quando ela voltou para casa naquela noite, uma vizinha a visitou a fim de sentar-se com ela como usualmente fazia. Agradeço muito, disse Mary com um sorriso, mas já não sinto mais medo, não preciso mais de ajuda e já recebi o meu socorro nesta tarde. Naquela noite, ela dormiu a noite toda pela primeira vez em muitas semanas, tranquila e sentindo-se segura. Na manhã seguinte, tomou um café bem completo, sentindo o delicioso sabor de cada bocado, e o alimento se manteve em seu estômago, também pela primeira vez em muitas semanas. A razão desse estado emocional de Mary foi a total falta de esperança, seu desespero completo. Deixar-se abater pelo desânimo pode resumir-se em uma única frase, dela mesma, aliás. Eu frequentava a igreja, mas ainda conhecia bem pouco a Bíblia. Sabia a respeito do Senhor, mas não o conhecia pessoalmente. Ela já começou a conhecer Jesus visivelmente naquele primeiro culto. Agora Mary examina a sua Bíblia e a lê repetidas vezes.
Eu a levava ao auditório todas as vezes que ia ali, diz ela, e quando a senhorita Kuma pregava, eu marcava o capítulo por ela mencionado e quando chegava em casa, o estudava. E quase não conseguia esperar minha ida ao próximo culto. Mary sofrera 36 anos com a sua enfermidade. Na ocasião descrita, o pescoço tinha um diâmetro de 42 centímetros. Faltava-lhe o ar. Não podia subir uma rua sem parar 3 vezes cada metro para recuperar o fôlego. Seu corpo todo sofria com a doença. Não somente seu coração ficara debilitado, mas ela também sentia fortes dores nos braços e nas pernas. Ela e o marido tinham despendido uma pequena fortuna em contas médicas, esperando, além das possibilidades da esperança, que algum médico em qualquer lugar pudesse ajudá-la, mas não houve a possibilidade de ajuda alguma. O tumor estava tão profundamente arraigado e tão enraizado entre as suas glândulas que operá-lo e removê-lo custaria a vida de Mary. Depois da morte do marido, ela foi ao médico e implorou que ele removesse o tumor. Na ocasião, ela não se importava se viveria ou não. O médico, logicamente, recusou-se a fazer uma cirurgia dessas, pois sabia que seria a morte certa para ela. À medida que Mary passou a conhecer Jesus, perguntava-se como pôde viver tanto tempo sem ele e como foi capaz de pensar em tirar a própria vida, em destruir de modo irresponsável o que ele lhe tinha dado. Quando despertou espiritualmente, seu único propósito na vida era frequentar a igreja, mas não demorou muito para esse propósito passar a ser servir a Deus de todo o coração e com a sua vida. A primeira vez que esteve em um desses cultos, ela nada sabia da cura física operada por Deus. Naquele primeiro dia, só pensou em receber ajuda espiritual. Mas agora, à medida que via tantas pessoas curadas de modo maravilhoso, crescia a sua fé no sentido de que ela também poderia ser curada. A essa altura, Mary frequentara os cultos durante vários meses e, embora tivesse melhorado visivelmente no sentido espiritual, sua condição física parecia piorar. A falta de ar aumentara a ponto dela ter dificuldade em andar mesmo em terreno plano. Estava ficando cada vez mais difícil engolir e a sua alimentação já era muito restrita. Sabia que se Deus não a curasse, morreria, conforme ocorreu com sua mãe e sua tia antes dela, que tiveram a mesma enfermidade. Em uma quinta-feira, em maio de 1949, Mary foi ao auditório como de costume. Tivera uma noite péssima e não conseguira dormir e lutou para receber o ar durante a noite inteira. Nesse dia, levou um pedido de oração ao auditório. O culto estava quase no final quando ela sentiu uma forte dor na parte de cima da cabeça e, simultaneamente, sentiu repuxões em seu pescoço. Instintivamente, colocou a mão na garganta e não havia sinal algum do volume. Ó Senhor, disse ela, com lágrimas de alegria e gratidão correndo pelo rosto, é realmente verdade? Era. Ela apalpou repetidas vezes o pescoço e então correu de volta. Já não sentia falta de ar.
à sala de estar das senhoras para olhar-se no espelho. Era difícil reconhecer a mulher que via refletida ali. Isso porque, por 36 anos, vira sempre um pescoço enorme, deformado, e agora ele estava normal e lindo. Conforme diz Mary, durante os 3 dias que se seguiram, fiquei por demais emocionada para dormir ou comer. Não sentia sono, não sentia fome, não conseguia fazer outra coisa senão apalpar sempre o meu pescoço e olhar no espelho e dar graças ao Senhor. Quando Mary voltou ao médico, este ficou perplexo. "O que aconteceu?" ele exclamou. "Você acredita na oração?" perguntou Mary. "Com toda certeza, sim", veio a resposta. E Mary lhe contou o que acontecera. Ele a examinou com cuidado e constatou que a saúde dela estava perfeita. A enfermidade cardíaca que inspirava cuidados tinha sumido completamente. Esse mesmo médico encaminhou muitos outros pedidos de oração desde então. Hoje, 13 anos mais tarde, Mary Schmidt desfruta uma boa saúde física e trabalha 5 dias por semana. Conforme ela diz, posso respirar, consigo dormir, posso fazer qualquer quantidade de trabalho sem sentir dor ou algo semelhante. Mas, muito mais importante, Mary é uma mulher espiritualmente transformada. Isso porque não somente sabe a respeito de Jesus, ela o conhece. Nesses testemunhos do poder divino, existe uma ternura e suavidade divina que impressionam mais do que o próprio milagre e que revelam a compaixão divina, o amor divino e realmente a autoridade divina. O mundo quer nos fazer crer que o maior poder conhecido do homem é a força. O Senhor Deus tem provado que a maior força no mundo é o amor. Aleluia! Glórias a Deus. Amém.